entre ele e a ex-mulher Milady Mihaly parecem não ter fim. Recentemente, a ex o acusou de alienação parental. E você, sabe o que isso significa? A alienação parental acontece quando um dos pais manipula psicologicamente a criança ou o adolescente, pondo-o contra o outro genitor. Entre algumas características da alienação estão: desqualificar a conduta do pai ou da mãe da criança, complicar o convívio familiar e até apresentar falsas denúncias contra o genitor. O Fala Que Eu Te Escuto traz em debate um tema que atormenta milhares de pais e mães em todo o mundo: a manipulação familiar. Quando isso acontece, a intenção é proteger os filhos, manipular suas emoções ou se vingar do ex. No caso do artista Wesley Safadão, a esposa Milady não gostou nada de um comentário de um seguidor do cantor em uma foto nas redes sociais, em que o filho Yudi Lima, de 7 anos, filho do casal, aparece com a madrasta em uma viagem. Na avaliação do fã, a atual esposa de Wesley cuida melhor do enteado do que a própria mãe, e a guarda deveria ser somente deles. Ela desabafou: o plano é exatamente levá-lo de mim, fazer a cabeça. Estão enlouquecendo meu filho. Milady ainda completou, dizendo que Safadão faz questão de tirar o filho de perto dela e de comprá-lo com presentes e viagens. Hoje você vai acompanhar também o caso de Angelina Jolie e Brad Pitt, os astros que agora se enfrentam na justiça por causa dos filhos. Acusações como a do cantor Chimbinha, que disse em um programa de TV que a ex-mulher Joelma o afastou do filho Iago após a separação do casal. Joelma alienava meu filho contra mim. E mais, o pai que foi condenado injustamente de abusar sexualmente dos filhos. E a revelação anos depois. O que nós temos em mente agora é apenas tê-lo conosco. O que eu quero mesmo é viver com meu pai em paz finalmente depois de tudo isso. Se os filhos devem ser protegidos de tudo, o que pode prejudicá-los emocionalmente, porque tantos pais insistem em envolvê-los nas brigas. Manipulação familiar. Qual a verdadeira intenção dos pais? Proteger os filhos, manipular suas emoções ou se vingar do ex? Começa agora o Fala Que Eu Te Escuto. Além do desgaste emocional, a separação de um casal pode trazer outras consequências, principalmente para os filhos. Se houver manipulação familiar, então... Quer saber a opinião das pessoas nas ruas sobre esse assunto? Acompanhe. Manipulação familiar. O senhor acha que a intenção é proteger o filho, é manipular suas emoções ou se vingar do ex? Difícil dizer, mas envolve as três situações. Mas eu acho mais a vingança prevalece. Lastimável, né? A gente não pode envolver o filho numa situação dessa, uma separação, né? Eles viviam e o filho não tem nada a ver com isso, né? A maioria quer mesmo afastar, no tipo mãe afastar do pai, ou pai que tem a guarda afastar a mãe. Em muitos casos não, eu conheço muitos casos que se dão bem, tudo, falam bem um do outro, que é o que devia ser, né? Eu acho que uma manipulação mexe com as emoções para atingir a outra parte. Então eles tentam fazer do filho a arma. E o que você acha disso? Horrível. Horrível, destruidor, né? Porque fora acabar com a família, atinge o filho de tal forma, emocionalmente, de formas às vezes irreversíveis. A grande maioria das vezes a intenção não é proteger o filho, é proteger o próprio ego. Então a pessoa acaba usando um ser inferior, no caso o filho, para proteger o interesse pessoal. A esposa de um amigo o acusou de abuso de um bebê, a criança tem 3 anos e não é verdade. E o caso foi revertido e ela está pagando por isso atualmente, pela ação que ela cometeu de forma errada.
que ela é uma ex-esposa. Provavelmente é uma questão de vingança mesmo, ou também ela estava tão irada, a questão de todo esse problema do relacionamento que não deu certo e surgiu essa hipótese, então às vezes ela não pensou nem com lucidez. Ela quis mesmo proteger os filhos e resolver o assunto, né, porque é a coisa mais fácil para se fazer. Isso eu acho uma falta de caráter de uma mãe ou de um pai que faz tem uma atitude dessa com as crianças, que pode prejudicar a vida toda de uma criança, uma atitude infantil ou irracional de uma mãe nessa situação, né. Acho que é verdade, os pais têm muito poder, tem que saber usar isso a favor dos filhos e nunca contra. Então, eu acho que é injusto quando esse poder é usado como manipulação e prejudicar o pai ou prejudicar a mãe. Na verdade, a família é soberana e isso tem que ser mantido. Se vingar do ex. Tá bem claro, porque como a mãe pode fazer isso, manipular os filhos, né, para fazer isso com os pais dos filhos dela. Então, eu acho que alguma coisa que não deu certo da relação deles, que ela estava muito magoada, o sentimento dela estava, ferido, foi que fez ela agir dessa maneira. Antes de fazer e pensar mais nos filhos, que eu acho muito importante. Depende muito do tipo de família e de como a família cresce. Existem sim famílias que procuram abusar dos filhos ou tentar manipular as emoções, mas também tem famílias que procuram proteger. Pode ser que seja realmente uma tentativa de se vingar do ex ou de algum outro parceiro. É realmente muito difícil falar assim, esse caso foi isso ou esse caso foi aquilo, porque a gente não pode julgar, porque a gente não estava lá para saber o que realmente aconteceu. Boa noite, mais uma vez para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. E o caso da manipulação familiar, e tratando-se da lei que nós vamos estar tratando aqui, é mais sério do que você possa imaginar. Por isso a nossa primeira pergunta está aí. Manipulação familiar. A intenção é proteger o filho, manipular suas emoções ou se livrar do ex. Você pode dar sua opinião pelo nosso telefone, também pelo nosso Skype ou pelas redes sociais. E a gente já vai colocar também uma outra pergunta dentro dessa lei da alienação parental. A lei tem protegido ou condenado a criança? E para nos ajudar no programa de hoje, nós recebemos a nossa convidada, a advogada, a doutora Patrícia Alonso, que é advogada da família. Boa noite, doutora. Boa noite, bispo. Prazer receber a senhora aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Então, já vamos ser bem objetivos, doutora. Essa lei da alienação parental, ela tem um lado bem negativo. Sim, ela tem um lado bem obscuro e é esse contraponto que nós estamos aqui essa noite para mostrar. Porque nós não queremos falar sobre a manipulação que o Código Civil até 2002 trazia esse conceito de manipulação. A alienação parental ela veio com a Lei 12.318 de 2010. E, na realidade, é um conceito usado erroneamente, porque a alienação é usada no direito comercial, a alienação fiduciária, né? Que, na realidade, eles estão usando esse termo, alienação, para coisificar a criança. Mostrar que a criança ela não sente, a criança não vê, a criança não vivencia as coisas que ocorrem dentro de casa. O que ocorre nessa lei da alienação parental, principalmente o artigo 2, parágrafo único, inciso 4º, quando se tem falsas denúncias. E aí que pega a questão da alienação parental. Esse é o gatilho da lei da alienação parental e foi para isso que a lei da alienação parental foi criada. Para defender homens abusadores de abuso sexual infantil. O que ocorre? Quando você faz uma denúncia desse porte, de abuso sexual, e que, veja bem, não é falsas denúncias, porque quem vai dizer que é falsa é a polícia, não é a sociedade. Então, a partir do momento em que você coloca na lei da alienação parental falsas denúncias, você já está colocando a pecha de que aquela notícia é falsa. Não, a obrigação da sociedade é denunciar. Quem vai verificar se é falso ou não é a polícia. A polícia que investiga. Exato. Então, os casos que têm chegado às nossas mãos é de pessoas que fazem a denúncia de abuso sexual, maus tratos infantis, violência doméstica. E o que ocorre? Quando você vai à delegacia, faz essa denúncia, o abusador já chega com a defesa dele pronta, alienação parental.
A partir desse momento, o holofote que era para ser em cima do crime passa a ser agora a alienação parental. O abusador passa a ser a vítima. O abusador passa a ser a vítima, exatamente isso. Que coisa. E o que acontece? Num processo criminal, a partir do momento em que chega essa defesa de alienação parental, o psicossocial ele vai ser geralmente inconclusivo, porque a justiça colocou nas mãos do psicossocial para ele dizer se aquela pessoa ele vai ser abusador ou não. Mas muitas vezes nós estamos falando de abusador de classe média alta. Pessoas que têm condição. Que têm condição monetária, e que representa uma ameaça para aquele psicólogo, para dizer se ele é um abusador, né? Conclusão, tendo os laudos inconclusivos, o Ministério Público entende que a maioria dos casos devem ser arquivados pelo artigo 18 do CPP. Ou seja, fica arquivado, havendo provas novas, desarquiva o processo e continua. Quando muitas vezes esse inquérito se transforma em processo criminal, muitos deles são absolvidos por falta de prova. Ou seja, não é que não houve o crime, mas não teve provas o suficiente para incriminá-lo. Ou então, como eu vi, doutora, desculpa, a mãe da criança, na maioria dos casos a esposa, ela vai denunciar, que nem a senhora falou, está sendo vítima, ela, a filha ou o filho que seja, e a pessoa passa de vítima a vilão. A vilão. A gente vai falar mais sobre isso, tá bem? Perfeito. Pastor Valber nos acompanha aqui, já está com o telefone na mão, para quem quiser fazer perguntas aqui para a doutora. Boa noite. Senhor. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Também pessoas que estão fazendo, eu até cobri o nome aqui, porque é mais um desabafo que ela traz. Ela diz o seguinte, eu apaguei o nome dela para proteger a identidade. Depois que registrei o caso de estupro do pai da minha filha, perdi a guarda dela. Hoje ela mora com o pai abusador, eu estou proibida até de visitá-la. Ela tinha 4 anos, agora tem 6. Usaram a lei de alienação parental. Ela mandou um áudio, bispo, dela falando com a criança relatando, é horrível. Mas é o que a senhora acabou de dizer, né? A mãe denunciante acabou perdendo a guarda porque a lei acobertou, no caso, o abusador. Inclusive, nós temos uma pessoa, nós não podemos identificar devido à situação, nós vamos dar um nome fictício de Ana, que está pelo Skype, e ela tem vivido essa situação. Ana, não vou dizer nem para você boa noite, devido a tudo que você está vivendo, passando. Em poucas palavras, conte para a gente o que está acontecendo. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Eu tenho... Hoje está completando 1 ano que eu não tenho notícias do meu filho. Eu venho numa história parecida com uma dessas mães que, no intento de proteger, na intenção de proteger todos os nossos filhos, a lei é usada de forma a reverter a situação, e de protetoras a gente é vista como criminosa. E hoje eu estou escondida, estou fora do país, por agressão física do meu ex-marido, e completamente afastada e sem notícia do meu filho. E basicamente é essa a situação, assim como eu, tem muitas, mas... Ô Ana, desculpa te interromper. Para ficar mais claro, ele usou então a lei da alienação parental contra você. Você tentou denunciar ele e ele usou esse recurso contra você. No meu caso específico, ele abusou das irmãs dele, mas eu nunca tive prova nenhuma dele contra o meu filho. E o que ele usou foi a mudança de cidade, porque dentro da lei da alienação parental existe vários pontos. O principal, claro, o mais sofrido que a gente vê para as crianças, é a situação das crianças que são realmente abusadas e acabam tendo que ser obrigadas a conviver com o abusador. No meu caso, foi mudança de cidade, e ele era um abusador em outros sentidos, não sexual, mas sim muita tortura psicológica comigo, com meu filho, violência física, e hoje eu não tenho mais, não tenho contato com meu filho nenhum faz 1 ano. Faz 1 ano. Só um minutinho, Ana. É uma situação também que se enquadra, doutora
Patrícia, dentro do que a gente está falando? Sim, a lei da alienação parental, ela virou assim uma carta para todo tipo de processo que hoje existe. Por exemplo, se você entrar com uma ação de alimentos para o genitor poder ajudar para que a criança possa se sustentar, ele vai dizer que ele vai ter que dar os alimentos, mas ele também quer ter a visita. E muitas vezes, nessa questão, existe o abandono afetivo. Muitos anos que ele não encontra a criança, que ele nunca vê a criança, mas a partir do momento que você entra com alimentos, ele fala, eu quero ver a criança não conhece esse pai, não tem contato com esse pai, mas ele fala, não, a criança não quer me receber porque é alienação parental. Então, ele usa aquilo ali para ter até a guarda da criança. Exato. Então, a alienação parental, ela virou uma carta coringa. Em qualquer assunto relacionado à família, se você usar alienação parental, você tem o olhar da justiça colocando você em um ponto melhor, favorável, do que defender os interesses da criança. Tá certo. Eu acredito que, como a Ana, que a gente está usando esse nome fictício, está relatando, e a gente já começou a receber aqui, através das redes sociais, há muitas mães, principalmente, vivenciando, passando por isso. Por isso a gente está aqui para debater, porque algo tem que ser feito. Ana, eu quero agradecer por você vir relatar o que você está vivendo e a gente espera que isso venha mudar, tá bom? Amém. Eu só queria comentar que, além da guarda da criança, não para aí. É tão claro que eles usam isso de forma vingativa, como um retalhamento mesmo para as mulheres que hoje se posicionam, denunciando, tomam uma posição, né? E o que acontece? Hoje eu tenho prisão decretada, mesmo pagando pensão, mesmo ele tendo muitas condições financeiras e sabendo que eu não tenho condições financeiras, eles exigem pensão e pela lei é justo, mas mesmo a gente pagando, eles dizem que não pagam, no meu caso ele disse que não pagou, por mais eu tentando provando com defensoria pública, já perdi tudo, tentou tirar minha casa, a casa dos meus pais, então assim, chega um momento que você já não consegue mais lutar, a única coisa é desaparecer e... Entendi. Mas, Ana, ser uma mãe órfã de um filho vivo. Por isso a gente trouxe o assunto aqui à baila, que a gente espera que algo venha a ser feito, tá bom? E a gente no final obrigada. Vai fazer aquela oração, vamos pedir por você, vamos pedir pelo seu filho, tá? Obrigada, pastor. Fica com Deus. Tchau. A gente vai continuar aqui atendendo as pessoas. Daqui a pouco tem o Vinícius, lá do Rio de Janeiro, para a gente atender, outras pessoas pelo Skype, muitos comentários chegando aqui, mas preste atenção nessa próxima matéria. Um exemplo de alienação parental é apresentar falsa denúncia contra genitor, com a finalidade de dificultar a convivência com ele. E é por causa dessa cláusula que mães perdem a guarda dos filhos para o ex. As mulheres se dizem vítimas de um homem pedófilo. Eles se dizem injustiçados. Garantem que é tudo mentira de uma mulher vingativa, que faz a cabeça dos filhos usando uma denúncia tão grave. Segundo o psiquiatra americano Richard Gardner, que morreu em 2003, a mãe ou o pai são capazes de fazer uma lavagem cerebral e implementar falsas memórias na cabeça das crianças. Isso ele classificou como síndrome da alienação parental, em que um dos pais pode fazer a criança acreditar que foi abusada sexualmente pelo outro. São muitos os casos em que pais abusadores usam da lei da alienação parental para obter a guarda e tornar a mãe a criminosa da situação. Mas identificar situações assim não é fácil. Segundo especialistas da Vara da Família, 30% dos profissionais que elaboram o laudo conseguem identificar que houve abuso. 30% identificam que não houve abuso, portanto, um caso clássico de alienação parental. 40% não conseguem definir se houve abuso ou se é alienação parental.
uma situação complicada, né? A gente tem a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. Manipulação familiar. A intenção é proteger os filhos, controlar suas emoções ou se vingar do ex. Até agora, das pessoas que votaram lá, 69% se vingar do ex, 17% proteger os filhos e 14% controlar suas emoções. Entre aí você também vote na nossa enquete. Inclusive, a senhora falou algo interessante, doutora Patrícia, aqui fora do ar, que essa lei da alienação parental foi aprovada em que período? Em plena Copa das Confederações de 2010. Olha só, é o tema que a gente falou aqui ontem, né? Que nessa data que o pessoal está meio disperso, eles aproveitam para... Inclusive, essa lei não foi levada ao plenário do Congresso, foi aprovada pela comissão e depois sancionada pelo presidente. Só houve uma audiência pública. Nessa audiência pública havia somente uma pessoa que era contra essa lei, que era a doutora Cíntia, que na época era presidente do Conselho Federal de Psicologia. E naquela audiência ela falou, gente, é temerário nós aprovarmos essa lei, mesmo porque também o CONANDA não está presente, não há nenhuma ONG que representa as mulheres, só tem a ONG que representa os interesses dos pais, e eu acho temerária a aprovação dessa lei. Mas mesmo assim, aprovaram. É muito estranho isso, né? Conversa, por favor, com o Vinícius Lima, ele fala lá do Rio de Janeiro. Olá, Vinícius. Boa noite. Olá, tudo bem com vocês aí? Boa noite, doutora Patrícia. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. E a sua opinião? Cara, é o seguinte, eu sou pai, fui vítima de alienação parental. Meu filho foi levado para morar em outra cidade com a mãe, sem minha autorização, sem nada. A gente tinha um convívio relativamente fácil, a gente morava a 1 quilômetro de distância. Ele foi levado, só recebia uma carta, né? Por sorte, a mãe dele voltou depois de 2 anos e meio a viver aqui no Rio. E eu demorei 3 anos para conseguir exercer a guarda compartilhada do meu filho. 3 anos na justiça para conseguir provar a alienação parental. Ela é uma lei extremamente necessária. A doutora Patrícia, infelizmente, deu algumas informações erradas. Não há nada na lei que fale sobre falsas acusações. Existem artigos que falam sobre dificultar o contato da criança com o adolescente. Vinícius, o programa é ao vivo, a gente respeita a sua opinião. Agora você falou que a doutora Patrícia falou que tem coisas que não condiz com aquilo que a gente está falando. Não condiz. Então, tem doutora, não condiz. Por favor. Não existe nada na lei. Só um minutinho, Vinícius. Você vai continuar com o seu... Você vai concluir seu pensamento, pois não? É o artigo 2º, parágrafo único, inciso 4, fala sobre falsas denúncias. Dificultar o exercício. Inclusive, o Vinícius Lima, ele faz parte do grupo dessa ONG de pais que, na época, forçou o Congresso a aprovar a lei da alienação parental. Então, há um motivo, assim, bem forte para ele entrar no ar e defender a lei da alienação parental. Doutora Patrícia, a senhora me desculpa, eu não faço parte dessa ONG, não. Aliás, eu fui conhecer essa ONG bem depois. Mas você conhece a ONG que ela falou? Oi, pois não? Você conhece, Vinícius, a ONG que ela falou? Eu sei quem são, mas eu vim conhecer bem depois. Eu não faço parte de ONG nenhuma, nem conheço essa pessoa que é responsável pela ONG. Sei quem são, mas eu não conheço. Enfim, o meu filho, graças a Deus, hoje mora comigo, graças a essa lei de alienação parental. E a gente tem a guarda compartilhada com a mãe. Naturalmente, ele veio morar aqui comigo. Ele tem livre acesso à mãe, ele vai, ele volta, ele fala no telefone. Ela mora no bairro vizinho, então é muito tranquilo. O filho mora com você ou mora com ela? Ele hoje mora comigo, mas nós temos a guarda compartilhada. O lar dele, ele vive comigo porque as coisas dele, né, a escola, os esportes que ele pratica, o inglês, é tudo mais próximo da minha casa. E ele tem livre acesso à mãe, ele vai lá quando quer, a mãe vem, pega ele, não tem problema nenhum. E é isso que eu prego. Os filhos tenham livre acesso a pai e mãe. Agora, um dado muito importante do TJRJ, 8 em cada 10 denúncias de abuso sexual são falsas. Isso aí já foi matéria de jornal, certo? Foi um levantamento feito pelo TJRJ. Teve também aquela doutora, a juíza, que fez uma série no Fantástico sobre direitos de família. Ela também já afirmou que a maioria das denúncias que chegam para ela são falsas. Ela escreveu um livro sobre isso.
E a alienação parental existe há muito tempo atrás, né? Se a gente pegar aqui a mitologia grega, desde Medeia, Medeia mata os 2 filhos, porque Jazão havia traído ela mata os 2 filhos. Você está me ouvindo, Vinícius? Jazão. Né? Abraão e Agar. Você está me ouvindo, Vinícius? Sim, estou te ouvindo. Tá, a gente tem outras pessoas, a gente vai continuar o nosso debate aqui. Obrigado pela sua opinião, tudo de bom. Para a doutora Patrícia tirar o meu vídeo que ela colocou no ar, o vídeo sem minha autorização. Aí isso aí você tem que resolver com ela depois, tá? Um abraço. Deixa eu conversar agora com a Lohane. Desculpa, pastor Valber, ter te interrompido, porque ele falou aqui com a doutora, a gente tem que colocar. Claro, então ele defende o outro lado, né, doutora? Sim, então vocês já se conhecem já? Sim, já, pelo menos nas redes sociais, sim. Então tá bom. Deixa eu conversar agora com a Lohane. Ela é professora e pedagoga, fala de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo sim. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a minha opinião, eu acredito que seja proteger os filhos, a intenção. Mas nem sempre é isso que acontece, nessa intenção de proteger. Já passei por alguns casos, já presenciei, né? Na verdade, um caso de um casal que se separou por motivo de traição. E a esposa criou um sentimento de ódio pelo ex-marido. E isso passou a transmitir para os filhos. E a relação entre os filhos e o pai foi ruim por essa transmissão. Mas a intenção dela, no caso que eu presenciei, nunca foi de afetar os filhos na relação com os pais. Mas a proteção dela foi tão grande que ela não mediu as consequências dessa proteção. Tá certo. Obrigado pela sua opinião, tá, Lohane? Obrigada a você e boa noite a todos. Tchau. Tem mais comentários aí, pastor Valber? Tem, inclusive tem um comentário aqui da Luciana, que ela diz que o deputado que sancionou essa lei, ele é acusado de processo. Ela diz assim, ó, Luciana Uieda, o deputado que levou a lei para ser sancionada de forma estranha e rápida era agressor da ex-mulher, tinha processos e tudo e queria ganhar a filha a qualquer custo. Foi um agressor de mulheres, como a maioria é. A senhora tem esses dados? Tem esse conhecimento? Então, eu desconheço, assim, a questão desse deputado. Mas a realidade é que, e não sou eu que estou falando, existe um site em francês que fala sobre os pais de Nantes, que fala que a maioria das pessoas que defendem a alienação parental, eles são homens que têm um histórico de violência doméstica, e agressores. Então, não é um problema só do Brasil, tá? É que o Brasil é o único país do mundo que foi aprovada a lei da alienação parental. A alienação parental é usada nos outros países como um assunto de psicologia, né? Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos hoje como no direito. Interessante também falar que esses dias houve um debate no Conselho Federal de Psicologia e lá eles já lavaram as mãos. Eles falam que alienação parental não é um assunto de psicologia. Então, cabe a nós, advogados, né, juízes e promotores, então, debatermos. Porque a alienação parental não tem comprovação científica. A síndrome da alienação parental não tem comprovação científica. Ela foi criada por um médico pedófilo e ele criou a síndrome da alienação parental porque ele era contratado. Isso veio de outro país, dos Estados Unidos. Ele era contratado por homens abusadores para produzir laudos para se contrapor a laudos da justiça. Então, em defesa desses homens abusadores, é que ele criou a síndrome da alienação parental. Tá certo. A gente vai continuar. Ela só serve para isso. A gente vai continuar debatendo aqui. Olha só, um homem foi acusado pelos filhos de abuso sexual, mas tudo não passava de manipulação. Estes são os primeiros passos de um homem rumo à liberdade. Muita emoção na hora de rever a família. Depois de quase um ano preso, Atercino Ferreira de Lima Filho, de 51 anos, acaba de ser inocentado pela justiça. Ele foi condenado por abuso sexual dos próprios filhos. Uma história que começou em 2002. É que naquele ano, Atercino se separou da mulher. Na época, os 2 filhos tinham 10 e 6 anos. As crianças ficaram com a mãe, que passou a morar com uma amiga. Em 2004, a amiga da mãe levou as crianças até esta delegacia em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Lá, as crianças acusaram a Tercino, o próprio pai, de abusar sexualmente deles. Os exames de corpo de delito nunca comprovaram os abusos. Mesmo assim, a Tercino foi condenado a 45 anos de prisão. A sentença foi baseada apenas nos relatos dos filhos. A Tercino conseguiu recorrer em liberdade. O caso sofreu uma reviravolta depois que os filhos decidiram revelar como eram tratados pela mãe e pela amiga dela. As crianças diziam sofrer todo tipo de maltrato e agressão dentro de casa. Por isso, 3 anos depois, decidiram sair e encontraram abrigo em orfanatos da cidade. Assim foi até que eles completassem 18 anos, quando então tiveram que voltar para a rua. Foi quando os filhos decidiram procurar o pai e revelar o que realmente tinha acontecido. Na verdade, eles foram obrigados pela amiga da mãe a mentir sobre o abuso sexual. Em 2012, Andrei, o filho mais velho, registrou a seguinte declaração: "Nunca sofri por parte de meu pai abuso sexual ou que este tenha praticado atos libidinosos, e nunca presenciei ou soube que minha irmã também tenha sido vítima de abusos sexuais por parte do meu pai." Ele disse ainda no mesmo documento que, quando era criança, era ameaçado e agredido para mentir sobre abusos sexuais e que já presenciei minha irmã também ser ameaçada. Apesar de o Andrei ter registrado a declaração em cartório, o processo contra o pai dele, o Atercino, continuou correndo. Por isso, no ano passado, ele acabou preso. E durante todo o tempo em que esteve atrás das grades, os 11 meses, foi proibido de receber visitas ou mesmo manter qualquer tipo de contato com os filhos. Sobre a mãe, os filhos preferem não falar mais. Também não querem falar mais sobre o processo. Não pensam em entrar com ações contra o Estado por danos morais, nem contra a mãe e a amiga dela pelas constantes agressões na infância. O que eles querem agora mesmo é aproveitar a tão esperada liberdade do pai. O que nós temos em mente agora é apenas tê-lo conosco. O que eu quero mesmo é viver com meu pai em paz, finalmente, depois de tudo isso. Finalmente, pai e filhos se reencontram. Um longo abraço tão esperado. A família já está unida de novo. O que eles querem? Seguir juntos numa nova etapa. Meu nome é Luzimeire e a minha opinião acerca desse tema é que muitas vezes, a pessoa é manipulada. Por quê? Porque muitas vezes ela quer se vingar da outra parte e acaba manipulando o familiar dela como uma espécie de vingança. Então, esta é a minha opinião. Obrigado pela sua opinião. Eu vou conversar agora com a Ana, que é bióloga e fala de Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E a sua opinião? Bem, eu acredito que cada caso é muito particular, Há casos, como a gente viu na reportagem, que, de fato, há alienação, mas também alienação no intuito de prejudicar o ex, de se vingar do ex, mas também há casos em que, de fato, a mãe ou o pai, tenta proteger o filho do agressor. Então, tudo isso é muito sério, é muito complicado, é necessário que, de fato, a psicologia, como a legislação, venham trabalhar juntas para que tudo isso seja definido, seja muito bem definido e não venha acusar uma outra parte ou outra de forma injusta, de forma que venha prejudicar os dois lados. Tá certo, então, obrigado. Também criança, Mais alguma coisa? Você ia falar mais alguma coisa? Tá bom, então. Não, obrigado, tá? Tudo de bom. A doutora até disse que quer falar algo. Eu vou botar, então, a matéria do que a senhora quer falar e a senhora volta falando. Pode ser assim, doutora? Ok. Então tá bom. Vamos à próxima matéria. Foram 18 anos de casamento. E essa dança vai mexer com você e com o seu. E uma parceria musical que ganhou o Brasil. Quando você lembrar
Mas quando o relacionamento de Joelma e Chimbinha chegou ao fim, as consequências não foram ruins apenas para os negócios. Desesperado pra essa morrer seu coração. Entre as centenas de acusações e farpas acompanhadas de perto pelos fãs dos artistas, está a de alienação parental. O guitarrista desabafou em um programa de TV, dizendo que sua relação com o filho, Iago, segue estremecida desde a separação em 2015. Para Chimbinha, Joelma fez a cabeça do filho contra ele. O Iago morava nos Estados Unidos. Ficou sem me atender no meio da separação. Eu queria explicar o que tinha acontecido, mas ele já tinha uma opinião formada. Só sabia o que a mãe falava e ficou muito chateado comigo. Triste mesmo. O músico ainda disse que a situação quase o levou à depressão, porque Iago, hoje com 22 anos, só voltou a ligar para o pai 3 meses depois da separação do casal. Para Chimbinha, a relação com o filho não é mais a mesma, mas ele acredita que o tempo irá mostrar a verdade e o amor que ele sente por Iago. Doutora Patrícia Alonso, o que a senhora gostaria de falar desse caso em específico? Posso dar uma de Sônia Abrão agora? Eu li a respeito desse caso, então vamos fazer a fofoca correta. O Tiago, na realidade, é filho de criação do Chimbinha, tá? Então, assim, o Tiago, na realidade, está no direito dele de filho de sangue tomar o partido da mãe, mesmo porque também o rompimento entre Joelma e Chimbinha, o Tiago já era adulto, já tinha 18 anos. E eu li uma matéria a respeito em que ele fala que é mentira do Chimbinha, porque ele estava nos Estados Unidos, se poderiam falar pela internet, como sempre falaram, e que na realidade o Chimbinha estava colocando essa questão da alienação parental para trazer holofotes para si. Porque na realidade nós sabemos que o sucesso do Calypso era a voz da Joelma e não o Chimbinha como músico. Quando houve o rompimento, a Joelma continuou fazendo sucesso e o Chimbinha entrou infelizmente, como músico, não teve tanto sucesso assim. Então foi uma forma dele trazer os holofotes para si, levantando a questão da alienação parental. Então eu só queria fazer um parênteses, por quê? Porque a questão da lei da alienação parental ela é tão terrível que é isso que vendem para a sociedade. Vocês podem ver que a maioria das pessoas que falam sobre alienação parental, eles falam que é a mulher que faz a campanha contra o marido. Foi vendido isso para a sociedade. Na realidade, o que ocorre? Primeiro que numa separação, dificilmente os pais eles subrogam-se no direito de ficar com a criança. Ficam com as mães. E a questão toda que a gente tem que fazer a pergunta é, se no artigo 2º, parágrafo único, inciso 4, diz falsas denúncias, e quando a denúncia for verdade, o que fazer? E é isso que eu estou aqui essa noite para falar para a sociedade brasileira. E quando as denúncias são verdadeiras? O que fazer se a justiça continua julgando os processos como alienação parental? O que ocorre? A alienação parental ela é um processo que vai correr na vara da família e sucessões. Quando, na realidade, esse processo na vara da família e sucessões, ela está, assim, com uma nuvem de intriga entre o marido e a mulher, a questão da divisão dos bens, nome, como que vai ficar, e a questão da criança, alimentos. Então, nessa fumaça toda, o juiz da vara da família, ele tem que se esforçar para poder ver a citação da criança nessa questão da alienação parental. O que reza o artigo 130 do ECA é que, na realidade, quando há uma denúncia de abuso, de vulnerável, assim por diante, deveria ser dada uma medida cautelar e quem deveria cuidar desse tipo de processo seria a vara da infância e juventude. Por quê? Porque o juiz da vara da infância e juventude vai ter um olhar através do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O promotor da vara da infância e juventude, ele vai ter o ECA para trabalhar. E nós temos hoje a lei
que tem a questão da depoimento sem dano, que a criança vai poder falar e ser gravado através de uma psicóloga, onde o juiz vai fazer a pergunta para a psicóloga através de um ponto, e essa psicóloga, com a linguagem da criança, vai colher o depoimento dessa criança, e aí sim vai poder se verificar o crime e assim por diante. Então, vocês podem ver que a programação toda até agora está se falando da manipulação. E, na realidade, nós não estamos falando da manipulação, nós estamos falando sobre abuso de vulnerável, sobre maus tratos infantis, que é muito mais grave. Porque, veja bem, quando nós não tínhamos alienação parental, quantas de famílias nós soubemos no passado que elas se separaram e que muitas vezes havia mesmo essas intriguinhas, essas picuinhas entre os casais. Eu nunca vi uma pessoa adulta dizer para mim que ela teve problemas psicológicos. Aliás, a lei da alienação parental, ela coloca na cadeira de julgamento o sentimento do casal. Sentimento, raiva, ira, querer se... Julgar essas coisas fica difícil, né? Julgar são coisas subjetivas, né? E, na realidade, nós estamos colocando na mesa o quê? Fatos, documentos, ocorrências que estão acontecendo no judiciário. Agora, doutora Patrícia, nosso tempo aqui voa, já estamos chegando nos minutos finais, e vamos fazer já a oração. As considerações finais da senhora, resumindo, o que a senhora espera que seja feito, o que a senhora espera que aconteça para esse problema, então, ser solucionado? Bem, se a lei da alienação parental foi criada para defender homens abusadores, e essa lei ela é pró-pedofilia, e algo que eu gostaria de deixar claro para a sociedade brasileira é que o Richard Gardner, na realidade, ele trouxe para os estudos dele os estudos de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, ele é o pai da diversidade sexual. Tá? Para você ter uma ideia, Alfred Kinsey desenvolveu os estudos dele pagando homens abusadores nos Estados Unidos e na Polônia, nos campos de concentração, para abusarem das crianças. E através desses abusos que eram colocados, tipo uma tabela Excel, a cada 1 minuto como que a criança se comportava, a cada 10 minutos como a criança se comportava, ela chorava, convulsionava. Então, esses comportamentos que Alfred Kinsey tabelou, como que a criança já nasce sexualizada, Richard Gardner pega esse espelho e fala assim, então esses comportamentos não é abuso, esses comportamentos é síndrome da alienação parental. Por isso que é muito difícil hoje na justiça você saber se é abuso sexual ou se é síndrome da alienação parental, porque no criminal pode ser abuso e na vara da família, síndrome da alienação parental. Então, em outras palavras, tem que ser cancelado. Tem que ser revogado. Precisa ser revogado. Precisa. Urgentemente, para ontem. Tá certo. Quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente. Obrigada, bispo. Obrigada, pastor. Prazer. E quero agradecer ao bispo Edir Macedo pelas portas abertas. E se nós cristãos não brigarmos em favor das crianças, quem vai brigar? É verdade. Não é? Eu quero convidar você agora, independente de religião ou de qualquer outra situação, a você unir a fé conosco. Vamos agora falar com Deus. Através da fé nós podemos nos comunicar com Ele. Não se trata de religião, de igreja, mas através da fé usada de maneira consciente. Principalmente você que está aí aflito, angustiado nessa madrugada, se identificando exatamente com o assunto que a gente tratou aqui no programa de hoje. Prepare um copo com água, deixe aí perto do seu televisor para juntos agora nós falarmos com Deus. Meu Deus e meu Pai, nos achegamos ao Senhor através da fé. Méritos não temos, mas temos a certeza que o Senhor nos ouve porque cremos. Cremos no nome do Teu Filho, no nome do Senhor Jesus. Cremos no que afirma a Tua palavra. Eu te peço que aonde chegue esta oração, chegue agora o Teu poder, a Tua luz, para socorrer esta pessoa que se sente impotente diante dessa injustiça, diante desse sofrimento. Age no ser desta criatura
para remover, para tirar essa aflição, essa angústia, esse desespero, essa depressão, esses sentimentos ruins que só tem feito mal para esta pessoa. Meu Deus, com a tua luz, dissipa da mente desta pessoa essas ideias, esses pensamentos de morrer, de tentar contra a própria vida. Que tudo isso seja tirado e que os teus pensamentos, a partir de agora, que são de vida, que são de paz, ocupe a mente desta pessoa. Meu Senhor, várias pessoas se comunicaram aqui conosco, falando dos seus problemas, dilemas, deixando nome de familiares. Responde a cada uma delas, que ao término desta oração ela já perceba a diferença. Meu Senhor, abençoe também a vida da doutora Patrícia Alonso, que está aqui conosco, a sua família, guardando, protegendo, e coloca na água que esta pessoa preparou o teu poder, e que seja como um remédio a partir de agora, para o corpo e para a alma, para o espírito. É o que eu te peço, e crendo é o que nós te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé nós fomos ouvidos. Se você pôde preparar o copo com água, beba. Abraça-me, oh Deus, eu sei souber. Que bom. Você não percebe uma tranquilidade, uma paz, algo bom? Isso é um pequeno sinal da ação de Deus na sua vida. Mas Ele pode e Ele quer fazer. Agora, você crendo, você precisa cooperar com Ele. Como? Tomando a atitude de buscá-lo. Você não está cansado de viver essa vida que você tem vivido? Se pode dizer que isso é vida? Você não quer algo que te preencha, que dê o verdadeiro sentido à sua vida? Eu quero fazer um convite especial para você. Já nessa quarta-feira, procure a Universal mais perto aí da sua casa. O convite não é para você mudar de religião ou de igreja. O convite é para você mudar de vida. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e o horário da noite, 8 horas da noite. Uma coisa eu falo para você sem medo de errar. Você que vir hoje, quarta-feira, com essa disposição, eu quero mudar de vida. Eu quero dar um verdadeiro sentido à minha vida. Eu quero ter paz, eu quero ser feliz. Hoje você já vai sair daqui diferente. Não é que tudo já vai mudar hoje, mas hoje você já sai daqui diferente. Isso eu garanto para você. Agora é você crendo fazer o teste. Tá certo? Eu não fechei a enquete que a gente colocou no ar. Coloca lá para a gente ver como é que fechou a enquete. Lá ganhou disparado da manipulação familiar, 85% se vingar do ex, 9% proteger os filhos, 6% controlar suas emoções. Quero agradecer mais uma vez a doutora Patrícia, o pastor Valber, que está aqui com a gente. Prazer é nosso. Tempo voou. Amanhã nós estamos de volta com mais um programa Fala que eu te escuto.